Capítulo 32, exercício 24. Qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B da figura 32, 24? Bem, para a gente poder caracterizar a resistência equivalente do circuito, o que a gente faz, em primeiro lugar, é caracterizar as correntes que passam, as correntes e as diferenças potenciais, né? Com isso a gente tem quem é em série ou quem é em paralelo. Nesse caso a gente tem uma corrente que eu vou chamar de I, que está passando pelo ponto A, e eu tenho nesse ponto de nó aqui, e ele se divide. Para o lado esquerdo eu vou chamar de I2, para o lado direito eu vou chamar de I1. A corrente passa pelo resistor, a corrente 2 passa pelo resistor de 42 ohms, e nesse ponto de nó que eu chamo de C, ela se divide outra vez. Eu vou chamar para o lado esquerdo de I3 e para o lado direito de I4. Essas duas correntes se unem novamente num ponto de nó que eu chamo de D. E esse ponto de nó D a corrente passa, volta como I2, já que é a soma das duas, que junto com a corrente I1 que vem pelo lado direito, no último ponto de nó, aqui que tem um ponto D, ele se junta outra vez para a saída de uma corrente I. Bom, é desse jeito que funciona as correntes, a distribuição de correntes. E para caracterizar a resistência equivalente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser caracterizar a diferença de potencial entre C e D. Eu sei que a diferença de potencial entre os pontos C e D é a diferença de potencial entre o resistor de 30 ohms, que é igual à diferença de potencial sobre o resistor de 45 ohms. Ora, se a diferença de potencial sobre esses dois resistores é a mesma, independente do valor de suas resistências, então isso caracteriza que os dois estão em paralelo. E a resistência equivalente nesse caso é 1 sobre a resistência equivalente do conjunto resistor 30-45. A resistência equivalente desse conjunto é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 45. Isso dá 18 ohms. Isso é a resistência equivalente entre o conjunto 30 e 45 a 18 ohms. Significa que se eu substituir esses dois resistores por um de 18 ohms, o efeito do circuito como um todo continua o mesmo. Bom, eu sei que sobre o resistor de 42 e sobre o conjunto de resistor 30 a 45, a corrente continua a mesma, I2. Por quê? Porque I3 mais I4 é igual a I2. Se a corrente é a mesma, independente do valor dos resistores, isso significa que eu tenho aqui um sistema em série. Dessa forma, a resistência do conjunto 42, 30, 45 desses três resistores, essa resistência total equivalente é uma resistência em série entre o 42 e o 18. Isso dá 60 ohms. 60 ohms, então, é a resistência equivalente de todo esse conjunto da esquerda. Mas eu sei que o conjunto da esquerda tem a mesma diferença de potencial do conjunto da direita, que é somente um resistor de 40. Então, se os dois têm a mesma diferença de potencial, isso está caracterizando um sistema em paralelo. Então, todo o conjunto da esquerda com o resistor de 40 ohms estão em paralelo pelo fato deles terem a mesma diferença de potencial. Então, 1 sobre a resistência equivalente total do circuito, que é exatamente entre A e B, vai ser igual a 1 sobre 40, que é o resistor da direita, mais 1 sobre 60, que é o resistor equivalente de todo o conjunto da esquerda. Certo? E dessa forma, a nossa resistência equivalente total é de 24 ohms, que é a resistência equivalente desse circuito. Certo? E isso responde, na verdade, o que a gente quer no exercício 24.
Eu só quero deixar bem claro, antes de fechar, é que a caracterização de resistências em série ou em paralelo não é uma caracterização geométrica. Isso é E30 e 45, por exemplo, estão em paralelo, mas é porque a diferença de potencial deles é a mesma. 42 e esse conjunto 30 e 45 estão em série porque a corrente é a mesma. É isso que caracteriza. Por exemplo, entre esses dois resistores que eu vou desenhar aqui, esses dois resistores, eles estão em série. Por que eles estão em série? Porque eu ligo eles num extremo e faço passar a corrente por eles, e a corrente que passa por eles é a mesma. Se a corrente passa por eles é a mesma, esses dois resistores estão em série, independente da posição geométrica deles. A mesma coisa, por exemplo, é que se eu pego esses dois resistores e coloco desse jeito, eu posso dizer que eles estão em paralelo. Como é que eles vão estar em paralelo? Se eu por acaso ligar os dois extremos dele desse jeito e os outros dois extremos desse jeito. Então eu sei que entre o ponto A e o ponto B, o resistor da esquerda tem a sua diferença de potencial, é a diferença de potencial entre A e B, e o resistor da direita, a sua diferença de potencial é a diferença de potencial entre A e B. Então esses dois têm a mesma diferença de potencial. Então, dessa forma, independente do valor de suas resistências. Então, dessa forma, esses dois resistores estão em paralelo. Certo? É isso que caracteriza o estar em série ou estar em paralelo. É isso.